Hello, hello! Sejam muito bem-vindos a mais um Cybercast. Tô aqui junto com o Aldo e hoje o tema promete, né, Aldo? Hoje o bicho vai pegar, né? É o tema final, né? O último episódio do Última ano. gravação do ano? Última gravação do Cara, e ano. vai ser pra fechar o ano daquele jeito, hein? Esse é especial, hein, Fabi? Pô, desafios do conselho e CISOs em cibersegurança. Polêmico ou não? Polêmico. Sempre. Sempre. Tem que ser, né? Vamos lá, sempre a gente coloca as credenciais aqui, que eu tenho que colar sempre, pessoal, porque é muita coisa, né? Só vem convidado aqui, nível pesadíssimo. Vamos lá. O convidado de hoje, ele é conselheiro, C-Level, palestrante, professor, com especialidade em negócios, nova economia, evangelista em cibersegurança, suporte para continuidade de negócios, tecnologia e startups, com mais de 20 anos de carreira em tecnologia. Ele é nada mais, nada menos do que ex-diretor da Microsoft Latam, ex-country manager da FireEye, Zscaler, contribuiu com o desenvolvimento de diversos negócios, sendo membro do board da Uninter, GoChange, Defense. Cara, quem que a gente vai falar hoje? Esse cara é fera. Faz tempo que a gente tá para trazer ele aqui e graças a Deus conseguimos trazer nesse último episódio Nicolas Zucco. É isso, Nicolas? Exato, Nicolas Szutko, quase. Szutko. Polonês, descendência de polonês. Minha mãe é loira, de olho claro, mas casou com um brasileiro. Então o sangue brasileiro acabou sendo mais forte e sai morenão. Seja bem-vindo, Nick. Obrigado, Cara, Aldo. Obrigado, Fabiano. Cara. E que honra estar aqui no último episódio Pô, do ano. olha aí, Emblemático. Emblemático. Cara, pô, a gente nem sabe por onde começar, mas no fundo a gente sabe. Cara, a gente tem tanta pergunta, mas eu acho que a primeira que a gente não tem como não começar por isso, assim, cara, que você... Vamos direto ao ponto, né? A audiência aqui gosta, né? Fala que a gente... Sem enrolação. Cara, o que você mais tem vivido pensando nessa reta final? Final de ano tá todo mundo falando de planejamento do ano que vem, etc. As áreas, quando a gente pensa em conselho, os CISOs, os outros C-Levels, cada um com seu budget, com seu orçamento. O que você tem visto nesse final de ano, já que é o último, né, do ano, desse movimento que você fala assim, cara, tá acontecendo muito isso e eu já vi uma evolução nessa junção de conselho, de board, né, com o CISO ou não. Tá pegando fogo e esse é o momento que a gente tem alguns recados para dar e você vai poder ajudar a galera. O que eu vi esse ano que me causou um pouco de preocupação, acreditem ou não, algumas empresas desinvestindo em cibersegurança. As empresas entendendo que há muito tempo não sofrem ataque ou entendem que chegaram numa maturidade adequada e a gente vê uma reestruturação de time, redução de investimento no tema e a gente sabe que essa não é a realidade. A realidade é que os atacantes estão cada vez mais criativos, eles evoluem muito rápido. A gente viu que sim, né, comparando com a pandemia, os ataques diminuíram um pouco em alguns setores, indústria, que a gente acompanhou bastante, diminuiu, não é? Sim, tem outras empresas sendo atacadas, mas tem alguns setores que estão com essa característica, que isso me preocupa. Então, será que a gente está comunicando esse risco de maneira adequada para o board? A gente está colocando alguns cenários de exposição que a gente consiga debater se é isso mesmo que a gente quer, ou o apetite do risco mudou muito, ou o juros está muito alto, a margem das empresas estão muito baixa e elas estão dispostas a correr esse risco. Então, é isso que eu tenho conversado muito, assim, qual é a nossa realidade, o que tem que ser feito, a jornada, para a gente sempre pensar nisso, né? Reduzir essa grande superfície de ataque e sempre estar elevando a nossa maturidade, porque acaba sendo um jogo infinito, né? Isso nunca vai parar. Aproveitando, Nick, você tocou nesse tema, Jogos Infinitos, eu queria que você explanasse para a gente, aí foi tema de uma palestra sua, sobre o que seria Jogos Infinitos. Eu comecei a criar essas palestras porque eu tinha que ter alguma maneira de me comunicar com os executivos, né? Seja o C-Level, seja o board, de uma maneira que eles entendessem. O maior desafio que eu vejo hoje dentro das áreas técnicas, conversando com a área de negócio, é essa questão da gente falar muitas siglas, falar muito do tecniquez. Nós temos que, primeiro, entender o nosso negócio. Né? Quantas vezes eu estava trabalhando na área da indústria e alguns CISOs nunca tinham visitado o chão de fábrica. No final do dia, aquele é o core business, é dali que vem o salário, é dali que a gente reporta os números, é dali que a ação sobe na bolsa. Então é muito importante a gente entender qual que é o nosso negócio, como que é a composição do produto que a gente produz, como que está o cenário macroeconômico mundial. E na hora que você vai fazer uma apresentação, você conecta esses pontos e sim tem que ser uma responsabilidade sua de facilitar essa comunicação. Porque todo mundo que compõe o board concorda que eles têm uma experiência incrível de mercado?
Quantos negócios eles já tocaram? A partir do momento que você fala a mesma linguagem dos conselheiros, do C-Level, vai virar uma conversa propositiva, um debate muito rico. E a partir, né, desse entendimento comum de todos eles, é tomada essa decisão de investir mais, investir o mesmo ou desinvestir. Uma coisa que acontece vira uma responsabilidade compartilhada. Então, se de repente vir a ter algum problema, não é só responsabilidade do CISO. Todo mundo sabia que naquele período estava se correndo um risco maior. Então, isso eu também vejo que é super importante nesse momento. E aí, quando eu tinha que me comunicar melhor com os conselheiros, eu falei, quais são os autores que eles leem? Então, Simon Sinek, por exemplo, Jogos Infinitos, que ele está falando de negócios. Eu falei, como que eu posso colocar cibersegurança nesse mesmo discurso? Né? Então, nós fomos, nos alimentamos bem hoje, o que a gente vai ter que fazer amanhã? Alimentar bem de novo. Fomos para a academia, estudamos. Isso nunca vai acabar, é contínuo. Né? Por quê? Porque a gente quer perpetuar nesse jogo. Sim. A gente não quer ganhar do atacante, não é um jogo de ganhar ou perder. Porque hoje foi mais um dia com a empresa rodando, sem nenhum impacto operacional, mas amanhã pode ser um cenário diferente. Então, esse jogo infinito fez muito sentido. E o outro foi a antifragilidade, que tem a ver com o Taleb. Então, a gente sempre fala de resiliência. A partir do momento que eu vou lá, ataco o atacante, ataca uma empresa e ela é bloqueada, a gente foi resiliente, mas algum dia esse ataque vai passar. Mas ele pode não gerar um impacto. Como que eu vou conseguir fazer toda a análise para entender aonde eu posso melhorar para que esse ataque não entre? Mas amanhã eu vou ter que fazer toda essa análise de novo, porque a técnica vai ser nova. Então, a antifragilidade é você saber que você vai ter essa melhoria contínua, sempre entendendo, né, que não é só 0 ou 1. Tem N outras nuances. Até para o pessoal mais técnico, falar, olha, hoje não está acontecendo nada. Deixa eu pensar como atacante e tentar eu atacar minha própria empresa. Um exemplo assim, para eu tentar achar as brechas, ou não, vou ver mais threat intelligence para ver se eles estão se preparando. Então, a antifragilidade é essa meio que angústia contínua para você sempre galgar um patamar dia a dia. Cara, aí já conecta com governança, né? Então, e aí você falou uma palavra-chave, né? Essa adaptação de comunicação, porque o board pensa de uma forma, o CISO precisa pensar de outra no dia a dia. E como que você vê essa... Eu acho que a iniciativa, cada um tem que ter a sua, né? Das tuas frentes, das tuas responsabilidades, mas quando você cita a responsabilidade, então quando a gente pensa numa empresa o máximo segura possível, ok? E aí a gente tem esses atores dentro de casa, né? O board, alguns especialistas de negócio, aí a gente tem o CISO. Você acha que quem tem mais responsabilidade nisso, ou isso, melhores práticas é que isso seja sempre compartilhado, tanto de iniciativas quanto de definições? Ela tem que ser compartilhada, desde o usuário se empenhando naquele treinamento do phishing educativo, de não clicar no link, de ele entendendo o real impacto de um ataque para dentro da empresa dele, os gerentes garantindo que todos façam esse exercício. Eu sempre dou o exemplo do treinamento do alarme de incêndio, da CIPA. Se o alarme toca, todo mundo sabe o que fazer. Por quê? Alguém treinou, alguém criou o procedimento. Então, na hora que a gente consegue treinar para essa situação, tudo fica mais fácil. Eu já passei por diversos processos de resposta a incidente. Gente, é horrível. Dá dor de barriga, dá tremedeira. Se você não tem nenhum processo de resposta a incidente, é muito ruim. Se você tem e não treinou, também não ajuda muita coisa. Você não vai conseguir ler na hora. Aciona o seguro cibernético, não aciona. Contrata o negociador, não contrata. Como que comunica para fora? O CEO não treinou, a área de comunicação não estava preparada. Toda essa parte, ela é muito complexa. Então, quando eu falo que é uma responsabilidade compartilhada, é isso. O board tem que cobrar que o tema esteja sendo discutido de maneira muito madura e garantindo que os executivos façam os investimentos adequados. Vendo que o CISO consegue ter essa transformação e ajuda o CISO. Poxa, você é conselheiro, você é C-Level, às vezes o CISO é um coordenador ainda, é um gerente. Dê a mão a ele e ajude a ele a evoluir nessa jornada, falar mais de risco, negócio, cenários de exposição, porque o que acaba acontecendo? Na hora que acontece um ataque, você pode até ter um responsável depois, mas fica tão ruim para o negócio, para a empresa, para o mercado, que é muito difícil você voltar atrás. Por isso que eu continuo achando e falando que é uma responsabilidade compartilhada. Eu tinha falado que o CISO, ele tem que falar mais a linguagem do negócio, mas o conselheiro também tem que buscar essa literatura desses temas. Então, no IBGC, por exemplo, tem um curso de cibersegurança para conselheiros. Na Brasca, a gente faz um de cibersegurança para conselheiros e C-Level. Então, isso vem aumentando. Então, tem que ser dos dois lados, para que a gente possa construir essas pontes. Sim, convergir a comunicação. São conexões, né? Sim. Dos dois lados
empresas precisam se conectar tanto do lado do CISO quanto do lado dos conselheiros também, do board. A SEC lá nos Estados Unidos, que é a CVM, que controla ali as empresas que são listadas na Bolsa, eles foram mais intencionais. Eles criaram uma norma que diz assim, olha, ao menos um dos conselheiros tem que ter os conhecimentos em cibersegurança. A CVM no Brasil já falou, olha, eu não vou colocar tanta regra, que eu quero trazer mais empresas para que abram capital na Bolsa, né? Então isso tem que ser mais responsabilidade dos executivos e quem for investir na empresa tem que analisar esse ponto, qual que é o nível de maturidade, né? A minha opinião é que a CVM poderia, principalmente no início, ser um pouco mais intencional nisso, porque ninguém vai conseguir ter essa análise tão detalhada, né? Gostei muito dessa abordagem da SEC, mas ao mesmo tempo eu consigo entender, né? Quanto mais eu coloco de burocracia, um pouco mais difícil vai ser trazer empresas para serem listadas, mas se elas são listadas, a governança tem que ser maior. Então é uma conversa longa, assim, acho difícil a gente decidir, resolver isso aqui. Vou botar uma coisa polêmica para te colocar. Você acha que essa flexibilidade tão grande pode dar margem a virar uma LGPD da vida, que vai, mas não vai? É muito difícil, né? Na hora que Ou não podemos comparar, tô falando besteira. Não, sim. Eu acho que, vamos supor, sai uma lei, depois também ninguém segue, né? Vou dar um exemplo que eu tive que discutir lá na última empresa que eu estava trabalhando. Tinha uma norma de um determinado órgão que algumas coisas deveriam ser feitas, né? E aí a lei não foi para frente. Ela caiu em descrédito. E o que acabou acontecendo? Eu ter que explicar para o gringo que a lei não pegou. Mas como é uma lei? Mas ela não pegou. Então, isso é complicado. Né? Então, como que a gente pode ter uma linguagem comum aonde existe esse indicador de uma instituição que seja, né, agnóstica, que ajude pelo menos a quem está lendo ali a parte do balanço ou da relação com os investidores para entender se as empresas estão fazendo os investimentos corretos ou não. Empresas que são listadas, que foram atacadas, elas não colocam no balanço direitinho o exato custo que foi feito frente ao impacto do ataque. Entra em outros, entra em consultoria. Não, gente, a gente tem que entender o impacto real daquele item que é tão importante. Cibersegurança não era um risco tão grande no passado, mas hoje é um dos maiores riscos que a gente tem numa corporação. Cara, você tocou nesse assunto, eu tenho que te perguntar. Por né? favor. A gente estava falando, antes de começar aqui nos bastidores, do CyberScore, que você tem trabalhado forte nisso. Até, né, falei, posso chamar de KPI de maturidade, né, de cyber? Porque, pô, achei fantástico. Comenta um pouco mais disso, que ritmo que tá, o quanto você tem conseguido já avançar com isso nas empresas, enfim. A gente quer ter uma linguagem única, uma linguagem que seja comum a todos, seja num processo de M&A para eu entender onde está a maturidade da empresa, seja a empresa ter muito claro aonde ela tem que estar para ter um acesso a um seguro cibernético, porque tem empresas que hoje nem conseguem ter acesso a um seguro cibernético, porque a maturidade ainda não está tão elevada, tem que fazer algumas coisas que são básicas ainda. Então a gente já dá um norte. É você entender se dentro da tua vertical, para o teu tamanho de empresa, você está investindo o que deveria investir para você ter a maturidade desse teu segmento. Então são essas coisas que a gente está tentando trazer. Tem muita coisa para melhorar, mas já avançamos muito. No primeiro ano, quem nos apoiou foi a Brasca. Então nós fizemos essa pesquisa em 109 empresas, das mais de 400 listadas. Mas se você está listado, logo você tem um pouco mais de governança, um pouco mais de processo. A pontuação média de 100 foi 49. Esse ano, nós expandimos para o mercado, porque faz todo sentido ter um recorte de cada uma dessas verticais. A gente achou que até ia cair a pontuação, mas ela aumentou, foi para 54. A vertical que teve a menor pontuação foi a área de mídia. Não sei se é porque tem os repórteres que estão usando seus computadores, está um pouco mais disperso, né? Quem teve a maior maturidade foi a área de finanças. E nesse debate que a gente fez no evento na B3, para fazer esse lançamento, quem estava à frente da B3 compartilhou isso. Olha, a gente só conseguiu elevar essa maturidade, sim, porque a área financeira consegue tangibilizar mais o prejuízo, mas porque o Bacen, ele é muito claro nas regras que tem lá e ele vai até lá e faz essa aferição. Então, sim, o mercado financeiro tem essa maturidade maior. Então, acho que tem que ter alguém ali, né, olhando para isso também, dando a mão e tendo alguma obrigatoriedade. Sim, sim. Não, e o mercado financeiro é um exemplo para muita coisa, porque o não é, né? Por N motivos, e principalmente segurança, a gente tem essas travas e funciona, né? Funciona. Então, por que não replicar, né? E na Europa agora tem a DORA também. Quem ainda não viu, busquem essa regulamentação, é bem interessante. E lá nos Estados Unidos, na Europa, um amigo meu que foi para lá fazer um benchmark, ele falou assim, Nick, as empresas lá só investem quando são atacadas ou
quando tem uma regulamentação. Então a Europa já tem um pouco mais dessa cultura, mas ele já tem isso há muito tempo, né? O que eu noto é que no Brasil a gente ainda é muito jovem, né, para ter as regulamentações, Sim. seguir e aferir. Então acho que é a dor do crescimento. O Nick, você acha que aqui no Brasil a gente tem a cultura de ser muito suscetível e de realmente correr muitos riscos, né? O negócio brasileiro, ele corre muitos riscos e precisa disso, às vezes, para sobreviver. E talvez a gente não tenha essa cultura, vamos dizer assim, comparado ao europeu, que tem, por exemplo, as regras, americano também já tem compliance mais rígido ali, e já faz há muito tempo isso. E talvez isso fique solto no Brasil. Você acha que isso é um problema que acontece no Brasil? Essa cultura está ligada a isso, essa dificuldade de levantar risco. Porque a gente fala muito em vulnerabilidade, né? Em cibersegurança a gente está falando muito em vulnerabilidade. Talvez a gente teria que subir um patamar a mais e já falar de riscos cibernéticos, ou alguma coisa desse tipo, tangibilizar, por exemplo, a parte de risco quantitativo, qualitativo, impacto, tudo. O que você pensa disso? O seguinte, eu acho que no Brasil, assim, pela minha experiência, as conversas que eu tive, os empresários, o board, o C-Level, tem muito claro os riscos, porque assim, desde que a gente abriu um CNPJ aqui no Brasil, você empreendedor também, a gente está correndo risco, né? Seja do imposto, seja da judicialização, seja do impacto macroeconômico, o desafio da nossa moeda. Então, o risco, assim, o pessoal sabe olhar, analisar e tomar decisão. O que a gente tem que traduzir é cibersegurança para risco, né? Para ter a mesma linguagem. Então, quando a gente pega e fala assim, cibersegurança quebra um negócio, poxa, vai ter um impacto muito grande, mas tem outros riscos que são, sim, mais complexos. Então, quando a gente vai falar com o board, tem que ter um painel que mostra o risco da empresa. Dentro desse risco tem tudo. Tem, inclusive, o risco cibernético, que, ultimamente, ele tem uma exposição maior do que ele tinha antes, seja pela digitalização, processo de pandemia, tudo aquilo que a gente já sabe. Quando você dá 2 cliques nesse indicador, você vai ver qual que é o risco de cibersegurança. De repente, naquele mês, ele não está tão grande, mas o macroeconômico está muito maior. Então, vai ter toda uma discussão na reunião do board, que, gente, é uma reunião muito pesada. Ela é densa. Grandes decisões são tomadas, uma preparação enorme. Estou falando principalmente do board, que é o conselho administrativo. A gente pode falar dos outros depois. Aqueles conselheiros assinam com o nome dele. Então, eles querem ter um entendimento bom para reduzir esse risco, né? Se, de repente, em um mês, esse risco de cibersegurança está maior, aí o CISO é convidado a participar dessa reunião e explicar o porquê. Olha, esse mês tem mais vulnerabilidades. O que a gente vai fazer? Acelerar a implementação? Gente, agora é a hora de colocar o duplo fator para todo mundo. Vou colocar lá mais o SecDevOps, que estava lá para um plano mais para frente, vou tentar antecipar esse investimento. Essa discussão ela é muito propositiva, né? O CISO também tem que ter na ponta da língua. Se eu investir mais tantos milhões, quanto que eu acelero do meu plano? Ou o CISO pode falar também, olha, não adianta pôr dinheiro agora, é mais governança, é mais processo, senão eu também vou... Então tem que ter essa conversa ali dentro. E uma sugestão também que eu dou para os CISOs não tem uma forma de se aliar com o comitê de risco ou com a área de risco para ajudar a ter esse mesmo linguajar? Porque o board, os executivos já estão acostumados com aquele indicador. Eles são muito bons para tentar ajudar a quantificar, que é muito difícil. Então, por ali, eu acho que esse caminho vai melhor. O que eu acho desafio da nossa cultura é a gente achar que nunca vai acontecer com a gente, sabe? Falar assim, poxa, não, comigo não vai acontecer. Aí você mostra, já aconteceu no seu segmento, já aconteceu no tamanho de empresa que você atua. E aí fala, não, comigo nunca vai acontecer. E aí quando acontece, é a pior situação. Então a bandeira que eu levo para o pessoal é, gente, não vamos passar pela dor de um ataque para a gente fazer tudo o que tem que fazer. Porque depois tem um ataque, os investimentos aparecem. Vamos tentar ter uma postura, né, pós-ataque sem ter passado por ele. Vai muito do quê? Sim. Treinamento, né? Plano, exercitar, igual de plano de emergência, de alarme de incêndio que eu tinha falado, né? O preventivo sempre é mais barato, né? Mais barato. E sem contar a gente falar de todos os outros riscos, que é fazer gestão de imagem, gestão de todo tipo de gestão pós um problema de vazamento, etc. E a QD7 também, cara, baita parceiro, uma empresa de serviços de cibersegurança. Então, cara, com certeza dentro de casa, sozinho, a gente não faz tudo, né? Então, a gente precisa ter um parceiro de confiança para nos ajudar, seja preventivamente ou em alguma atividade. Então, assim, é muito importante ter uma empresa parceira que conhece muito
de infraestrutura. Então, o grande diferencial da QD7, além de fazer parte do grupo WZTech, com mais de 20 anos de atuação nas maiores empresas do Brasil e do mundo, cara, é o background deles de infraestrutura. Então, quando eles unem esse background de infraestrutura com cyber, cara, é uma solução completa que com certeza ajuda, é um diferencial para o teu projeto, um diferencial para a tua segurança. E agora, né, uma novidade não tão recente, mas o portfólio ainda mais completo, né, com Akamai, Nutanix, Palo Alto e Arista. Então, quando a gente pensa nos principais players de mercado, que são líderes, né, inclusive em quadrante mágico do Gartner, somado a essa experiência de grandes profissionais e de tantos anos de atuação, com certeza a QD7 a gente super indica aqui no Cybercast, porque a gente sabe dos projetos, dos bastidores, o quanto os caras têm ajudado de maneira efetiva, né, principalmente médias e grandes empresas, etc. Mas assim, voltando, polêmico de novo, né? A gente está falando aqui do melhor dos mundos, né? Mas quando a gente fala da realidade, que ali é o dia a dia, cada um com seus interesses, ou, cara, eu vou assinar algo. Quando você traz o CyberScore, que eu achei fantástico, porque eu fico pensando no desafio de um CISO, tá? Não tô puxando para um lado ou para o outro, mas quando você pensa num fator macroeconômico, você tem uma velocidade para isso acontecer, né? Então, pô, a gente está indicando que a gente vai ter uma Selic ainda maior. A gente tem dados históricos. Só que você não tem, por mais que você tenha dados históricos do TOA vertical, dos ataques dos últimos meses, é um negócio extremamente exponencial. Que pode acontecer com você num outro nível que pode ter um potencial, por exemplo, de detonar e parar uma operação. Principalmente se a gente falar de ambientes de missão crítica, uma indústria, energia, etc. Enfim. Lucro cessante, todos os impactos. Quando você está no meio de uma conversa como essa, por mais que o cara tenha trazido dados, né? Aí uma situação hipotética aqui, aí não deve quase acontecer, talvez, essa discussão, aí o conselheiro vira e fala, tá, mas cara, e aí, se isso acontecer vezes 10 do que você está me trazendo de cenário, será que está o suficiente? Posso assinar aqui que isso está tranquilo? E tranquilo nunca é uma boa palavra. Como que você lida ali, talvez como, não mediador, mas parte, né, de A, do lado A, do lado B? Como que você acha que seria um bom caminho para essa conversa, uma vez que não existe certeza, né? Sim. Esse assessment de maturidade para entender aonde você está é muito importante. Você ter o plano A, B e C, um plano que seja mais agressivo, que dependa de mais investimentos, e você num curto não tem, né? Mas no menor espaço de tempo, já conseguir dar uma elevada grande nessa maturidade, vai depender de mais investimentos. Mas na hora da reunião você tem que estar preparado para eles falarem, olha, isso não dá para investir. E se eu investir metade disso? Se você investir metade disso, demora 2 anos, e em vez de 1 para 3, você vai de 1 para 2. Ah, e se eu for para 2,5? Ah, então vamos fazer entre o 1 e o 2. Por isso que é uma responsabilidade compartilhada. Não tem como você chegar e falar assim, é isso e pronto, né? Eu aprendi que assim no conselho, a palavra que eu mais falo hoje em dia é depende. Tudo depende. Teve um ataque, paga o resgate ou não? Depende, né? Teve um ataque, eu vou voltar a funcionar em 1 semana? Também depende, né? Tudo depende. Então, por isso que tem que ser sempre uma discussão propositiva. É isso que eu levanto a bandeira. E na hora que fazem esses desafios e para o pessoal tangibilizar mais, tem que ter o exercício. O exercício não é tabletop. A gente vai criar um cenário aqui, teremos que ter tomadas de decisões, né, muito críticas, teremos que simular como que sairia na mídia, né, a notícia da empresa se você tomasse essa decisão ou se algum funcionário vazasse que isso está sendo atacado. Será que eu aciono já o seguro cibernético ou não aciono? Tudo isso, quando é exercitado, traz para todos os executivos e para o board essa sensação de que, caramba, não é uma decisão tão simples. Alguns exercícios que a gente faz chega à conclusão de que o CEO não é a pessoa mais indicada para se comunicar com a imprensa, porque ele pode ter muitos sentimentos, tá muito à flor da pele. Vai ter que ser equipe de comunicação, né? Vai ter que contratar um negociador para ganhar mais tempo. Tudo isso, quando é treinado, exercitado, cenários reais, que traz aquela sensação do sentimento. Porque você está fazendo um tabletop, você está escrevendo ali, né? Como que você traz essa sensação do imediatismo, da pressão? Isso é muito importante para a empresa. Cara, não sei o nome desse exercício, mas um bom nome seria Houston, o Have a Problem, né? E outro, testar frequentemente cenários, né? E se o CISO der uma dor de barriga e desaparecer? Será que o plano vai funcionar mesmo sem ele, né? Sim. Ou o presidente está incomunicável? Quem que vai responder? Vai ser o board? Quem do board que vai estar lá? Qual o parceiro que vai me ajudar? E tem discussões que eu estava tendo com o pessoal de seguro cibernético que é o seguinte, eles falam, eu quero ter uma cobertura de
todo aqui os possíveis cenários. Realmente fica um seguro muito caro, mas tem N sabores dentro das corretoras. Então você pode pegar e falar, ó, você só aciona o seguro cibernético quando o prejuízo for acima de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais é um baita impacto, hein, gente? Então, o que tiver antes, a gente resolve dentro de casa. Mas a gente tem um acima de 100 milhões, porque é ali que pode realmente dar um impacto grande. Mas se você não pensar isso antes, na hora fica muito difícil. Sim. Ô, Nick, e se você pudesse elencar, é uma jornada, né? Que vocês vão ter que aprender a se comunicar com o conselho com o CISO, né? Uma troca ali em comum. Se você pudesse elencar ali vários fatores ali, que serão dicas, né? O que você elencaria nesse caminho dessa jornada para isso acontecer? Eu esqueci de falar duas coisas importantes antes, só para a gente colocar mais cor nesse cenário. No CyberScore, que a gente fez a pesquisa, que 181 empresas responderam, 40% delas não tem um responsável de cibersegurança. Não existe a figura do CISO. Então, tá vendo que a gente está falando CISO, em 40% não tem a figura do CISO. 53%, se eu não me engano, são empresas que dentro do board, nenhum deles tem qualquer conhecimento em cibersegurança. Então, a gente está falando do mundo aqui que já está mais estruturado, a realidade é outra. Você que comentou que trabalha com as PMEs, deve ser um desafio ainda maior, né? Então a gente está falando para empresas estruturadas, mas a gente entende, né, que o desafio é muito grande, né? O long tail, né? Então quando a gente está falando do CISO, a gente lá no nosso podcast, Conselho e Conselheiros, depois a gente fala um pouco mais disso, nós convidamos um headhunter de CISOs, AAA de mercado, o Cláudio, né? E também o Sérgio, que ele é ele monta conselhos, ele já montou mais de 60 conselhos, né? Bem interessante o trabalho deles. E o Cláudio comentou o seguinte, para o CISO ter sucesso não só na carreira dele, mas que ele tenha os projetos aprovados, olha que interessante, a gente não tinha pensado nisso, agora eu falo muito disso, né? Storytelling. Como que você vai contar essa história, que você vai engajar, né, essas pessoas na sua causa, que vai entender que essa história vai, né, gerar uma comoção ou, de repente, gerar um frio na barriga, que a gente consiga as aprovações que a gente tem que fazer. Isso é muito interessante. Como que eu vou transformar em risco tudo isso que eu estou tendo aqui no meu dia a dia? Eu vou usar o modelo FAIR lá dos Estados Unidos? Não, vou me aliar com a área de risco. O Álvaro Teófilo também fez uma grande provocação, que é assim, será que o Red Team não poderia estar com o pessoal de compliance? Ah, não, meu Deus do céu, ele vai ficar me monitorando aqui toda hora. Poxa, mas se o compliance vai lá, ele colocou um item de auditoria, o investimento está automaticamente aprovado, né? Então, se você está confiante da área que você está montando, por que não, né, delegar algumas outras tarefas para conseguir ter a primeira, segunda linha de defesa e ter uma postura melhor? E eu ia te perguntar isso agora, você que tem muito conhecimento disso, né? Você acha que faz sentido, assim, também outras áreas monitorarem a área de cibersegurança em termos de governança? Cara, faz muito sentido. Inclusive, teve um episódio aqui que o Aldo trouxe um pouco da dinâmica das cadeiras, né, dos arquitetos. E eu acho que a resposta é essa. Quando vai para o comitê, né, os arquitetos de segurança, os arquitetos de infra, para fazer a adoção de uma nova tecnologia. Todo mundo precisa aprovar para aquilo acontecer. Eu acho que hoje é o desafio não só das PMEs, mas as Big Four estão com esse desafio, imagina as PMEs. No sentido de, cara, beleza, isso aqui é bom para gestão ou para processo, mas isso aqui não é tão bom para cibersegurança. Ah, mas isso aqui é bom para cibersegurança, mas eu vou travar a empresa. E a empresa não anda. Então, acho que a resposta é sempre... Depende. Muito bom. Uma outra coisa que eu tinha falado do conselho... Ele queria me pegar, né? Devolver. Quase, boa, mandou bem. Do conselho administrativo, que são as empresas listadas, né? Você não precisa ser uma empresa listada para ter um conselho. Pode ser um conselho consultivo. Ele não vai tomar nenhuma decisão, mas você vai ter especialistas de mercado que talvez você não pudesse contratar financeiramente ou pela disponibilidade desse profissional e ter esse conselho consultivo. Você pode criar comitês. Então, quando eu estou no conselho hoje, por exemplo, da Uninter, eu estou no comitê de cibersegurança. E nesse comitê de cibersegurança tem o CISO, tem a CIO, tem um dos fundadores da Uninter, tem o pessoal de compliance, tem o pessoal de risco. E nesse comitê a gente se aprofunda muito nessas discussões. Mas, né, quem leva as informações para o conselho é uma dessas pessoas lá dentro. Não sou eu, não é o CISO, né, mas aquilo ali está muito alinhado, porque você tem mais tempo de discutir. Às vezes você não tem um comitê de cibersegurança, mas você pode ter alguém dentro do comitê de risco. Porque, mais uma vez, a agenda do conselho ela é muito densa.
Você já tem que levar algo mais mastigado, pronto para uma tomada de decisão, uma discussão final. Mas no comitê, não. Então, por que não montar esses comitês? Eu acho que ajuda muito também o CISO a se preparar para quando for a vez dele ir no board, já está muito exercitado tudo isso. Empresas grandes têm uma secretaria. Essa secretaria que vê a agenda das reuniões do board, prepara as apresentações e às vezes também dá essa parte do coaching, né, de uma reunião para outra. E claro que a gente não pode deixar de falar da Adint, que é esse parceirão que a gente tem, que você pensou em treinamento e consultoria para inteligência, né? Então, aprender com os experts, aprender com quem está ali no front, principalmente em ambientes críticos, né? Então, pensou em cibersegurança aí, industrial, por exemplo, coisas muito específicas, Threat Intel e as principais certificações internacionais, preparação para isso, e de fato, né, tirar essas certificações. Então, com certeza a Adint é o lugar ideal para que você consiga ter acesso a tudo isso. Então, cara, o site dos caras está aí, a gente super indica, parceirão super de confiança, que com certeza vai alavancar tua carreira e a tua empresa. E como que fica o psicológico do CISO naquele momento que ele senta, e mesmo que é um consultivo, não é um diretivo, alguma coisa assim, e ele está sendo questionado, porque, por exemplo, deve ter um receio do CISO que talvez não esteja totalmente preparado. Cara, puta, vou entrar lá e o cara vai ficar tirando pedra, eu estou construindo, e o cara só está vendo o que eu estou construindo. Até onde vai a parte consultiva e a postura do CISO? O que você vê, né, nesses dois mundos aí? O que acontece? Nessa parte eu não tenho tanto conhecimento, mas eu ouço muitos meus amigos CISOs comentando desses desafios, né? Todos eles comentam que as primeiras são as mais difíceis. São as mais difíceis, porque você acertar o tom, né? O que eu sugiro muito, ainda mais com IA agora, é estudar muito quem que está lá. Então você vai, tem um LinkedIn, entendeu das pessoas, mas tá bom, esse aqui é um SEO de uma empresa, unicórnio, assim, assim, assado, da área de tecnologia. Esse aqui é um CFO da área da manufatura. Então, e aí você pega a IA e treina a sua apresentação, falando, olha, o meu conselho é composto dessas personas, o que essas personas me indagariam? E aí você se exercita um pouco para preparar as perguntas possíveis. Mas uma coisa que é comum a todos os conselheiros, eles não têm tempo. Então, seja objetivo, não seja prolixo, né? Direto ao ponto, não tem informação, fala, não tenho, trago no próximo comitê, para realmente fluir. E quem consegue se comunicar bem, às vezes eles têm só meia hora para mostrar. Eles comentam assim, poxa, hoje eu fiquei 1h30. Porque eles também querem aprender para levar para os outros conselhos que eles participam, que às vezes não tem alguém que se comunica tão bem ou que tem tanto conhecimento no tema. E aí tem a geração de autoridade, né? O cara foi ali, pediu o primeiro dinheiro, foi bem no pitch, esse investimento aconteceu. Então, acho que a melhor coisa para a reputação de um CISO ou de qualquer gestor é, cara, as últimas vezes que esse cara me pediu, as coisas foram bem aplicadas, isso deu ok, isso dá não só mais firmeza para esse gestor, falar, cara, eu tô mais seguro, né, do que eu tô fazendo, mas o board ali fala, cara, esse cara aqui eu tenho que ouvir, porque ele sabe do que ele tá falando. Realmente, as primeiras vezes deve ser terrível, porque você não tem dados históricos, ou você é novo na empresa, etc. Mas eu vou voltar só um pouquinho, que tem a ver com a pergunta do Aldo de jornada. Acho que é muito legal a gente falar disso, da construção dessa jornada, porque a gente vai falar um pouco, talvez, provavelmente, de estrutura hierárquica, né? O organograma. Então, uma pergunta bobinha, pensando naquelas empresas que são grandes, mas ainda não tem nem maturidade organizacional, o que dirá maturidade cibernética, né? Em cyber. Quando você comentou dos comitês, o que eu entendi? Eu achei muito interessante. Se a gente pensar em outros silos além da cibersegurança, se o board administrativo é muito denso, ele é muito ocupado com decisões muito estratégicas, definições, inclusive, para onde uma grande companhia está indo no próximo ano, no próximo quarter, etc., faz sentido, ou existe já isso, de eu ter vários comitês de assuntos distintos, e aí isso ele serve para, né, mastigar esses temas, e isso de uma maneira mais objetiva para o board principal, digamos assim? Normalmente é isso ou não? Sim, se você for lá, assim, se você quiser se preparar para ser um conselheiro, tem duas grandes instituições que eu aconselho, que seria a Dom Cabral, onde eu me formei, e o IBGC também. Quando você pega a literatura deles, eles dão várias sugestões de como você montar isso. E o comitê é parte delas. E se eu for sugerir até para uma empresa que não tem tanta maturidade,
pode ser um grupo de trabalho, sabe? O nome às vezes não importa tanto, mas você ter uma discussão propositiva com elementos que são chaves, né? Uma pessoa que seja mais de governança, assim, uma pessoa financeira, se tiver já uma área de risco, esse bate-papo fica muito rico, né? E aí as coisas acabam acontecendo. Então, eu acho que é muito nesse caminho. E buscar um mentor, né? Eu sei que não é todo conselheiro que está aberto para isso. Eu tive a felicidade de ter um mentor muito bom que vem me ajudando nessa jornada. Lógico que o podcast lá também ajuda a ter essa troca, igual a gente estava comentando aqui, a gente aprende muito quando grava o podcast, o antes e o depois mais ainda, mas para te ajudar nesses momentos, porque às vezes tem coisas que você não vai ter como perguntar para o teu chefe, não vai ter como perguntar, né, para o conselheiro que está ali, mas sempre tem alguém assim que eu vejo que acaba estendendo a mão e ajudando nessa jornada, seja de comunicação, seja de indicadores, ou seja realmente do rito do conselho, porque o conselho tem um rito, né? Apadrinhar, né? Né? Alguém que apadrinha. Exatamente. E, Nick, por exemplo, o Fabiano citou ali o pitch, né? Então, eu estou entendendo que é importante também a pessoa ter experiência de criação de empresas, né? De passar por esse desafio de ser empreendedor, porque ele vai ter que se vender ali. Você falou de storytelling, storytelling, que é a venda da história também, né? Então, são vários tipos de conhecimento, desde comunicação, vendas, persuasão, enfim, né? Tem que agregar muito do que está fora do mundo de cibersegurança, né? Exato. É um desafio enorme, né? A gente se desafiar a ser um gestor muito diferente do que a gente tem hoje no mercado. Oratória também, porque você vê numa reunião, a partir do momento que você disse algo que é muito técnico ou começou a ser muito prolixo, a chance de alguém lá e pegar um celular ou você desengajar é muito grande. Então, o que eu vou fazer no primeiro minuto para eu ter a audiência na minha mão? O que eu vou fazer para quando tiver uma discussão mais acalorada, eu conseguir conduzir isso da melhor maneira possível, sem eu perder o meu centro aqui. Então, esse realmente é um exercício muito importante. E quando o CISO ele passa a ser esse C-level assim mesmo, com responsabilidades, né, com toda essa bagagem, é parte da jornada dele. Por isso que não é fácil ser um C-level. Você tem que se expor a muitas situações. Né? Você tem que passar por diversos momentos ali de provação e tudo mais. E aí, conforme você tem mais essas experiências, você se expõe mais a essas situações, você acaba sendo mais resiliente, você consegue ser mais propositivo. Mas nunca esqueçam de estudar o negócio da empresa, o momento que ela está. Porque o pessoal já vai falar, opa, esse cara estudou, essa menina sabe o que está acontecendo com a empresa, né? E colocar indicadores, sabe? Com indicadores, cenários de exposição, a tomada de decisão é mais fácil. Cara, tem uma coisa, Nicolas, que a gente já falou aqui, eu queria ver se você concorda. Dentre os C-levels, é óbvio, né? Pô, a estratégia, via de regra, está na mão do CEO. Né? O CTO é olhado, até então era o mais olhado em tecnologia, agora a gente tem, de anos para cá, outras siglas para olhar tecnologia, segurança, o CISO, enfim. Mas eu acredito que os CISOs e todos os Cs voltados à parte de tecnologia, ele tem um desafio extra. Porque, cara, pro cara tá onde ele tá, na cadeira que ele tá, na responsabilidade, comunicação é básica. Cara, é ali das skills dele, é básica, oratória, para o cara poder se comunicar. Cara, já é esperado isso. Só que quando você pensa num CISO, esse cara precisa continuar sendo muito relevante e bom para ele ter uma boa gestão com a área técnica dele. Então ele precisa continuar sendo um bom cara técnico. E via de regra, qual que é o perfil que a gente tem? Se o cara é extremamente bom tecnicamente, ele não é tão bom em inteligência emocional, ele não é tão bom em comunicação. Mas o tão bom tudo é, né? A gente estava falando sobre isso. Pô, o Aldo tá dando um show aqui no podcast. É um cara extremamente técnico, tá se comunicando bem. Tudo é desenvolvimento. Então, você concorda com essa afirmação que o CISO ele acaba tendo esse desafio maior, né? Os Cs dos C-Levels, que tem a área técnica, esse desafio maior do quê? De continuar estudando e continuar sendo relevante tecnicamente, né? Pô, Fabiano, mas o CEO continua... Ele precisa continuar antenado, só que esse tecnicamente do CEO é algo mais abrangente, é algo mais de negócio, de mercado, da economia, tem que olhar para tudo. Mas quando a gente fala de uma matéria técnica, os CISOs, você acha que ele tem esse desafio a mais ou não? Não podemos ter dó dos CISOs e tá todo mundo
com um desafio gigante. Assim, a carreira do CISO, a posição, ela é muito desafiadora. Assim, eu realmente tiro o chapéu porque é uma luta diária, né? Então você não sabe o que vai acontecer amanhã. Hoje está tudo bem e de repente você está diante de um ataque de ransomware, o negócio não funciona e é um baita desafio. Eu tenho muito respeito e admiração pelo CISO, né? Mas qualquer carreira de C-level, mesmo o CIO, ele passou por essa jornada. Ele era mais técnico, mas ele foi se moldando, né? E acabou se tornando realmente alguém de negócio ali, né? Porque hoje o CIO, de repente, vira o CTO e transforma toda uma área de negócio. O time vai ajudar muito, né? Então, como que eu vou montar um time que vai me ajudar a me manter atualizado, todos os pratinhos rodando? Como eu vou pegar, de repente, conseguir infiltrar o meu time dentro das demais áreas da empresa para eu também estar atualizado de tudo que está acontecendo, para onde que as coisas estão indo, que produto vai ser lançado, qual é a nova diretriz, como eu posso ser incluído numa discussão de M&A? Muitos são só avisados de que a empresa foi comprada e tem que integrar tudo. É tarde. Por que a gente não conseguiu ser envolvido antes? Será que eu tenho que ir lá e fazer aquele trabalho de relacionamento? Sim, vai ter que almoçar com o cara de M&A, vai ter que bater um papo, criar uma documentação que seja mais palatável para uma determinada área da indústria, por exemplo, que tem um linguajar que é muito diferente. Eles se preocupam muito com segurança física, com disponibilidade, privacidade, confidencialidade, fica lá para trás. Se der para fazer, deu, mas as coisas aqui não podem parar. Então, quanto mais você chega perto do C-level, mais executivo, mais estratégico você fica. E vai ter mais responsabilidades, né? Então a gente fala muito da questão do burnout, do estresse, né? Mas quanto mais perto do sol ali, né, que você está do CEO e dessas posições, a cobrança é muito maior, a pressão é grande. E aí, como você também consegue ter a sua válvula de escape? Será que quando você está no seu tempo livre, você vai voltar a estudar segurança? Será que não é melhor você ir lá estudar mindfulness ou fazer um esporte radical para relaxar? Então, eu acho que isso tudo é parte dessa jornada de amadurecimento. Hoje a gente já vê CISOs no Brasil que têm responsabilidade fiduciária, eles assinam com o nome dele, né? Até pouco tempo quase não tinha nenhum, né? Hoje já são quase 5. Então, eles têm uma baita responsabilidade ali dentro, né? E ponto para eles, né, que conseguiram chegar lá e ter essa conversa de negócio. Né? Sem contar a exposição de segurança pessoal, né? Ah, sem dúvida. Isso é... Fraude, você vê fraude. Muitos CISOs também com chapéu de fraude, porque o negócio é digital. Sim. Então, assim, ele se aproximou muito do negócio, ou ela, porque está falando de fraude. Fraude hoje ela é digital, não é só, né, a parte física. Eu vejo de uma forma que talvez possa contribuir, que assim, Nick, esse cara vai estar almoçando com o executivo, com o C-level, vai ter que ficar mais próximo. É um momento de aprendizado, né? E ele vai estar mais vinculado da equipe. Então ele precisa, às vezes, reconhecer que ele não é bom em tudo. Colocar um cara que é bom de gestão da equipe lá de baixo para segurar o piano, a operação, enquanto ele vai ter esse exercício, né? De focar no board, focar nas reuniões ali, focar no C-level e deixar alguém tomando conta da operação que ele confia, Sim. que seja um bom gestor de pessoas, porque é o mesmo desafio de AppSec. Ninguém é bom em tudo. Não. Por exemplo, tem um cara bom da esteira, tem um cara bom de processos, de escrever processos, tem um cara que é bom de fazer pentest, tem um cara que é bom de modelagem de ameaças. Então a gente tem que entender que a gente não é bom em tudo. Então a gente tem que aprender a delegar, de repente puxar uma pessoa, ter a humildade ali, porra, cara, desculpa, para esse momento de maturidade, eu vou ter que colocar uma pessoa aqui do mercado, eu vou ter que subir uma pessoa, preparar para ficar nesse momento lá e eu conseguir focar, né? Aí eu acho que fica bacana. E claro que tem a abordagem top-down, né? Que a gente fala que a gente gosta, porra. Quem não gosta de patrocínio, do cara colocar as metas de segurança para todo mundo e passar aquela mensagem que segurança é importante para a estratégia da companhia. Mas tem a abordagem bottom-up, que seria esse Security Champions, que o Nick colocou também, que seriam os agentes das outras áreas que estariam representando segurança para espalhar a cultura e conscientização de segurança para poder todo esse meio ambiente ficar favorável para isso ser levado tanto para cima quanto para baixo. Então, eu acho que é o bottom-up com top-down, entendeu? Eu vou perguntar uma coisa sobre o CyberScore para ver se ele tem esse dado, se está incluso ou não está ainda.
Mas o que você acabou de dizer é o básico que a gente espera de uma grande corporação, né? Com o mínimo de governança. Que a gente tem as áreas de gestão, né? Que elas estejam divididas em estratégico, tático e operacional. Então é natural que eu tenha um cara ali, por exemplo, tocando minha equipe, que é mais operacional. Eu tenho um gestor e, obviamente, o C-Level está mais estratégico, né? Esse é o mundo ideal. Mas quando a gente vê grandes corporações com times enxutos, ou o cara é uma multinacional e headcount no Brasil por N motivos, tá lá o CISO e a galera. Então, o CyberScore, a gente tem uma, ou não seja do CyberScore, mas do que você vê aí, qual que é o percentual que tem uma estrutura que a gente pode ainda dizer que ela é ok, do ponto de vista de pessoas, né? Pessoas e ferramentas, porque é o básico ali, né? Pessoas, processos, tecnologia para as coisas acontecerem. Como é que tá isso? Eu não lembro da gente ter dado um duplo clique nesse número, mas o que me vem à cabeça ainda é esse número de 40% das empresas não terem um responsável. Não, se não tem o CISO... Entendeu? Quem que é o Então a gente responsável, já... se não é o CISO, Nick? Pode ser, sei lá, o estagiário da cibersegurança. Nossa. Ele tem, não estou dizendo que seja o estagiário, mas assim, alguém que O você analista, possa falar assim, olha, quem que eu posso vir aqui e responsabilizar, cobrar, engajar, seja a palavra que for, não tem. Então, essa empresa não está pensando nisso. Então, por isso que eu vejo que o buraco é mais embaixo. Quando você olha empresas que nem da área financeira, que a gente tinha comentado antes, que tem uma maturidade maior, essas todas têm essa estrutura de governança que você falou. Mas 40% dessas 181 ainda não tem. Por isso que eu vejo que o buraco é mais embaixo. E uma outra coisa que os CISOs também comentam é o seguinte, é uma posição solitária. Porque você tem conflitos de interesse. Imagina, você está como CISO, mas responde para o CIO, ele não quer aplicar os PETs, não quer parar, tem obsolescência de equipamento que não aceita mais atualização, ou mesmo ele, dentro da carreira dele, né? Para onde que ele vai? O que ele vai estudar? O que ele vai consumir? E o Glauco fez um artigo muito legal no LinkedIn dele, Glauco Sampaio, que ele estava dizendo dessa questão dessa solidão e de você querer trocar ideia com alguém. E aí fala dessa parte de um CISO como advisor. Não estou dizendo que tem que ser de uma Big Four, que tem que ser do Gartner, mas um CISO, assim, já de muitos anos de carreira e tudo mais, que você possa acionar e ter esse bate-papo. Ele teve muitos feedbacks bons, mas muitos ruins também. Falou, como assim? Você vai pegar e vai compartilhar suas dores com outra pessoa? Você tem todas as respostas. Não, ninguém tem todas as respostas, né? A gente tem que ter essa humildade de querer ser desafiado também. Não é que você está numa zona de conforto, mas de repente você está tão focado aqui numa vertente, mas o grande problema está em outra e você não tinha se atinado. Esse bate-bola é muito legal, né? Cara, pensei num business aqui, nem sei se já tem. A gente podia montar um CISO as a service, né? Já que os caras não Eu não tenho esse conhecimento, mas vamos juntar um monte de CISO bom ali para a gente conseguir tornar isso acessível para os demais, sim, né? Sim. Falar aqui do nosso parceirão do Cybercast, que é a Inspira Capital. Cara, os caras são um hub de soluções e principalmente marketing full service para empresas de tecnologia. Então aí, né, você que trabalha muito buscando leads de high ticket, né, tem aí teu time comercial, etc. E precisa, né, montar uma estratégia, ter um time especializado para marketing digital, e aí tráfego pago, SEO, várias estratégias de marketing, automatizações, enfim, ajudando o teu time comercial a performar muito mais. Esses são os caras, especialistas para empresas tech. Justamente o diferencial deles é traduzir todo o teu escopo técnico para traduzir isso para uma mensagem de venda e fazer o teu negócio vender mais. A gente super indica esses caras. Ô, Nick, e como fica essa questão da ética? A gente está falando muito de CISO, conselho, porque às vezes até um CISO pode ver um conselheiro numa startup, numa PME. Como que fica essa questão da ética? Assim, ética, ela é o capítulo principal de qualquer tema de governança, né? Você está falando de conselho, a ética vem em primeiro lugar. Quando eu atuo, por exemplo, numa revenda de cibersegurança ou no integrador, se eu recebo o convite de um outro integrador, a minha resposta é não. Quando eu estava na vida executiva e eu estava trabalhando lá com segurança para OT, essa revenda que eu atuava integrador não podia ter nenhum produto de OT. Porque, não, então eu vou ter o teu produto. Não pode, porque senão o pessoal vai achar que eu estou favorecendo vocês. Então, assim, qualquer coisa que gere um conflito de interesses, o conselheiro tem que ser o primeiro a levantar a mão e falar, opa,
por aqui eu não vou, não é o caminho. Né? Depois, quando você olha para o papel do CISO, assim, tem que ser realmente uma coisa muito idônea. Né? Você tem que estar preocupadíssimo com os interesses da empresa, garantir a perpetuidade da empresa e sempre de uma maneira educada, quando tiver alguma coisa que não está como deveria, levantar a mão e falar, poxa, acho que isso aqui tem que ser melhorado, senão a gente vai ter um problema muito grande. E o desafio do CISO está ficando cada vez maior, porque ele tem que olhar agora a cadeia de fornecedores, o risco de terceiros. Ele tem que olhar a parte do onboarding, de background check. Tem um monte de gente infiltrando pessoas dentro das organizações para roubar as informações dessas empresas ou fornecer acessos indevidos. Então, o CISO ele tem que ter uma visão muito holística de tudo, então por isso que a posição dele é muito estratégica. Você não pode estar debaixo de um CIO, de um CTO. O ideal é que o CISO, né, que tem esse linguajar de negócio, de risco, de indicadores, ele consiga responder direto para o negócio. O CEO, acho que seria uma boa. Ô, Dick, e mais uma pergunta. A gente teve um painel no RCA, ainda não tive a oportunidade de ir, mas eu acompanhei, que foi o Sullivan, né? Que é aquele CISO do Uber, que aconteceu aquele caso. Sim. Um painel bem... aquele foi difícil, hein? Difícil. Como você vê, por exemplo, lá nos Estados Unidos, na Europa, essas coisas já estão acontecendo de imputação, né? De responsabilidades em cima do CISO. E o que você acha que está muito distante da realidade do Brasil, que isso vai acontecer em médio, curto, longo prazo? Como você vê isso? E tem uma outra questão que eu estava vendo, aproveitando, né, essa pergunta, que estava sendo uma pesquisa de mercado, saiu que um CISO estava tendo uma média de 1 ano e 2 meses de tempo de vida útil nas empresas. Então, acontecia um incidente de cibersegurança, os caras mandavam o CISO embora, trocavam, por N motivos, para fazer match com a cultura da companhia, com a realidade. Como você vê isso? Porque acaba ficando assustador, né? Quando a gente junta tudo isso. A questão da parte jurídica e essa questão do mercado, dessa rotação grande dessas cadeiras, né? De um executivo dessa magnitude, né? Esse caso que você comentou foi onde ele acabou encobrindo que teve o ataque, depois provou mesmo que tinha um ataque, ele teve que explicar que foi induzido. Né? É realmente assim, algo que não pode acontecer. Se a empresa ela é uma empresa transparente, uma empresa que preza pela governança, pela boa conduta, a gente tem que, né, quando da melhor maneira possível, como comunicar. O pessoal tem esse estudo, né, de quando você é atacado, os 3 primeiros dias subsequentes ao ataque são os mais importantes. Que você vai ter uma perda, você vai ter, mas você vai conseguir mitigar muito dessa perda. A partir do momento que você começa a bater cabeça, um fala que foi isso, outro fala que foi aquilo, fica aquele zoom, 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 é o pior cenário possível, porque isso pode se agravar muito. Né? Então, quando você vai e traz por CISO essa responsabilidade fiduciária, o CISO ele também tem que se preocupar com outras coisas, que seria um seguro, porque ele está respondendo não só com o nome dele, mas com os bens dele. Então, se ele está vendo alguma coisa dentro da empresa, ele tem que ter a segurança e um ambiente seguro para levantar a mão e falar, opa, não deve ir por aí porque a exposição vai ser grande. Teve o ataque que você não quer comunicar, opa, eu vou chegar aqui e falar para o conselho, e ele tem que ter esse ambiente seguro para estar lá dentro, mas isso tem muito a ver com uma maturidade alta em termos de governança para que isso possa acontecer. Então, a gente tem que sempre lembrar disso também. Então, quando eu atuo dentro de alguns conselhos, eu também faço um seguro para garantir que eu não seja exposto, né, para uma determinada situação. Então, são algumas preocupações que a gente tem que ter. Quando teve esse número de rotação dos CISOs, eu queria fazer uma outra provocação, porque naquele momento, principalmente da pandemia ali, teve uma dança de cadeiras muito grande, né? Então você tinha um CISO que estava aqui, recebia um salário maior, ia para lá, às vezes tinha um pessoal que nem era tão CISO, mas tinha a vaga, não tinha outro, foi contratado. Então eu acho que deturpou muito esse número ali de rotatividade, né? Então assim, eu só tenho dúvida por causa disso. E o CISO que já passou por um ataque, ele tem uma casca que assim tem muito mais a ver com o psicológico e com a postura e com esperar o inesperado, que ele já saber o que possa acontecer do que qualquer outra coisa. Então, eu sim contrataria um CISO que tivesse passado por um ataque. Nesses exercícios que a gente faz, vou dar um exemplo simples, assim, quando está tendo um ataque de verdade, o presidente e o conselheiro nunca tinham ido no SOC, no Centro de Operações de Segurança. No ataque, está tão complexa a situação que eles vão lá e descem.
O analista lá que está fazendo a busca, alguém fala para ele, cara, o presidente da empresa e o Fica em conselheiro choque. está ali. E não Acabou, faz o que tem que travou. fazer. Então, assim, se você treinou eles estarem lá antes, ótimo. Ok. Se Se você não, falou que eles não podem muito estar lá surpresa, antes, né? melhor ainda. Quem que vai comunicar isso? Quem que vai estar Perfeito. na sala de crise, né? Uma outra situação. O pessoal tem que comer e tem que dormir, né? A gente sabe como que vai ser a rotação. Todo mundo aqui, nessa hora, por 24 horas, eu acho que não é o ideal, porque a gente vai ter que fazer isso por muito mais tempo. Por mais que a gente queira que volte em 3 dias, vai demorar 2 semanas e vão ter outros desdobramentos que vão demorar anos, jurídicos e tudo mais. Então, a gente não só tem que voltar ao ambiente, tem que guardar evidência, é uma questão complexa, né? Então, assim, eu não teria problema nenhum de estar trabalhando com o CISO que passou por isso, assim, porque a maneira que ele vai reagir a essa situação é muito melhor do que quem não passou. É que nem a cultura que a gente tem, né? A gente no Brasil parece que a gente não pode errar, né? Então, quando a gente fala de empreendedores, né, na consultoria, a gente ponto. fala, cara, o cara que quebrou 2, 3 vezes lá fora, ele é muito bem visto. Fala, cara, você já passou por essa experiência, a próxima você vai ser melhor. Ou qualquer departamento de investimento é visto como custo. Não, cara, você vai ter que ficar ali, né? Exatamente. Batendo. Não vou abrir o departamento Cara. porque é custo. Mas uma hora vai ser uma coisa boa. Sim. E a vivência do cara que passou por um ataque, não só psicológica, mas, cara, modus operandi, olha, aquilo que a gente desenhou, né, não funciona, tá? Nem desenha esse processo aí de resposta a acidente, porque na prática eu vivi e não funciona. Vamos mudar isso aqui. Então, só quem viveu vai ter essa experiência, eu acho super, super rico. E quem passou, olha só que interessante, eu estava conversando com um deles, ele falou assim, se eu pudesse voltar atrás, eu faria muito mais coisas básicas. Duplo fator de autenticação, aplicar as correções de segurança, se não aplicou, segmentou a rede, trazer a parte de O Wagner visibilidade. também falou. Cara, todos- O Wagner, Ó, o Yuri Diógenes, A eles gente tá bateram nessa no tecla. 15º episódio. Eu sempre faço uma pergunta bobinha e a resposta é sempre a mesma. O que você diria para uma empresa que não tem a grana ou a maturidade ainda? O que ela pode fazer hoje, agora, prático? Olha, ele falou, cara, 99% Arroz dos... com feijão, né? É porque o arroz com feijão não foi bem feito. Não foi Então bem façam o arroz com feijão. É. Duplo fator de autenticação, o básico, o básico. Outro dado lá do CyberScore, dentro dos controles críticos que geram impacto no negócio, que a maioria das regulamentações falam que você tem que ter, as empresas não têm, dos top 3 estava a implementação do IPS. E a gente acha que é um assunto tão pacificado, mas que não está implementado. Não tá implementado. Eu falo, gente, né? Então assim, assim, essa frase é difícil, tem gente que não gosta, né, de maneira alguma do básico bem feito, né? Porque não tem tanto glamour, é Sim. muito encanamento mesmo e tal. É muito mais legal falar de IA, criptografia quântica Isso, o e que tal. vende, né? Mas esse Infelizmente. básico bem feito vale investir. E Família. principalmente em segurança, cara, hype não é muito bom. Vamos olhar para o básico. Cara, assim, a gente tá caminhando para o final. Mas já? Mal começamos, Cara, parece pô. que a gente começou agora. Foi porrada Quando é esse bom. episódio, hein, Fabi? Pô, cara, a gente falou de tanta Já coisa. aproveitando, fazendo o convite aqui, para voltar mais vezes Cara, aqui, porque, precisa. cara, Poxa, eu tô em casa precisamos. aqui. É Conta necessário. com a É gente. necessário. Não, assim, eu sinto que a gente falou, sei lá, 1% de tudo que... E ao mesmo tempo a gente falou muita coisa, entregou muita coisa. Espero, né, que o pessoal esteja gostando. Com certeza estão gostando. Mas eu não posso deixar de falar. Eu queria que você contasse mais, que, assim, provavelmente o teu podcast, né, deve rolar muita coisa disso. E a gente vai deixar aqui na descrição pra galera acompanhar lá também. Acho que é legal. Queria que você trouxesse um pouco do, por que começou, como começou. Óbvio, tá conectado com o que você faz hoje. Mas conta um pouco pra galera poder assistir e acompanhar também. O foco do nosso podcast, Conselho e Conselheiros. Sigam lá, tá no YouTube e também tem o nosso site.com. Nós trouxemos os conselheiros, não só para a gente aprender com eles, que uma coisa é a gente fazer o curso, né? Outra coisa é o dia a dia. Então, como que eu vou, sem atuar no conselho, aprender com eles? Então, o podcast foi uma resposta meio óbvia, assim. E o Glauco e o Cris também, um abraço para os meus colegas de podcast, toparam esse desafio. Quem teve ideia, acho que foi o Glauco, a gente abraçou, e a gente estava até comentando aqui no início, né? Falar que a gente tem um podcast é ótimo, mas ninguém viu o trabalho que teve para lançar o primeiro episódio, né? Falar, vai ser muito bom quando tiver um episódio. Mas é uma dureza, né? Mas deixando essa parte lá, que é muito bom, é parte da jornada, o intuito do podcast é fazer com que
uma linguagem simples, objetiva. Os conselheiros possam compartilhar, começou com os CISOs, né? A primeira temporada era cibersegurança. Como que os CISOs podem conversar melhor, interagir, trazer indicadores, como que eles veem a importância de cibersegurança. Foi uma troca muito rica. E tiveram conselheiros lá muito assíduos no tema. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é assim, assim. Eu falei, caramba, que legal, a gente precisa de mais 10 desses, né? E de outra maneira também, na hora que o conselheiro compartilha isso, a gente tenta na nossa conversa também desmistificar alguns temas de cibersegurança. A gente cria essas pontes, né? CISO-conselho, conselho-CISO, mas a gente viu que só cibersegurança não seria o ideal. Então a gente já tem diversidade, já tem a parte de ética, já tem a parte de conformidade, e com tudo isso a gente vai aprendendo, porque, gente, na hora que você tem uma cadeira no conselho, você não vai levantar a mão para falar só quando o tema for cibersegurança. Você tem que ser letrado em todos os temas. Então, na hora que tem um informe financeiro, tem um estudo macroeconômico, tem uma estratégia de M&A, de mercados emergentes, você tem que entender aquilo, dar uma opinião que seja propositiva, que tenha valor, porque realmente ali é algo, né, muito importante para o negócio da empresa. Qual que é o papel do conselheiro? É muito importante a gente ter isso na cabeça. É garantir a perpetuidade da empresa. E isso, né, tem todos os riscos que a gente falou. Cibersegurança é um deles, mas tem um monte. E o outro é agregar valor ao negócio. E a gente que tem essa facilidade, pode ser fraude, que a gente comentou, que já está muito no digital, né? Mas com o nosso conhecimento de IA, será que a gente não pode sugerir um novo produto, uma nova abordagem, transformar o atendimento da empresa? Então, sim, né? Tem várias coisas que a gente pode atuar. Então, quando você está dentro dessas reuniões, você tem que sempre aportar valor, né? Então, isso é uma grande mensagem para todo mundo. Show. Cara, e já conecta com a última, sempre a gente faz uma que é mais pessoal do que profissional. É uma mensagem que a gente deixa livre para você deixar para a audiência, que é assim, a gente espera que você viva 200 anos, para a gente continuar aprendendo contigo, você voltar aqui mais 300 vezes, mas caso, né, fosse a última mensagem, você pudesse deixar, cara, putz, amanhã eu não sei o que vai ser, o que você diria para as pessoas? A gente falou muito de ética aqui, já deu para sentir, né, energia boa, você é um cara bacana, um cara do bem, para trabalhar em vários boards não tem como não ser, né, então reputação é tudo. O que você deixaria de mensagem aí se fosse a última para a galera? Eu vou deixar o meu lema de vida, que tem me ajudado muito, que são pessoas e experiências. Quando a gente entende que as coisas são feitas entre pessoas, conselheiros são pessoas, né? Executivos são pessoas, isso eu acho que facilita muito, né? Entender o que está por trás daquele anseio, daquele não, daquela resposta exacerbada. Por mais que tenha um título, por mais que tenha o nome de uma empresa, é uma pessoa ali atrás. E experiência por quê? Porque quando a gente se propõe a fazer um podcast, quando a gente se propõe a fazer uma viagem, uma iniciativa nova, essas experiências são as que a gente leva para o resto da nossa vida e que nos transformam. Então, quando a gente tem isso, pessoas, experiências, para mim é um dia muito especial. E hoje tem sido, porque a gente está aqui com vocês, fazendo, né, com pessoas muito legais, uma experiência muito bacana. Cara, muito legal. Gostei. Top. Parte disso a gente gostei muito, conectou, porque eu repito isso muito na empresa, eu falo muito, cara, todo mundo a pessoa, o cara fala, vou trabalhar na área técnica porque eu não gosto de lidar com gente. Eu falo, cara, tudo é gente, tudo são pessoas, cara, tudo. É para alguém usar, né, no final das contas. Então, cara, obrigado, eu tenho muito a agradecer. O Aldo deve estar chateado ali, que ele queria fazer mais umas 300 perguntas. Vai ter que ter o parte 2, né, Aldo? Será um prazer. Pelo menos um por ano a gente garante. Pô, combinado. Brigadão pelo seu tempo. Aprendi muito. Cada episódio aqui é aulas, né? E, cara, fantástico, né? Fantástico. Muito bom. E quem quiser também me acompanhar nas redes sociais, se puderem deixar aqui Nicolas Chutko, né? É criptografado, área de cibersegurança, né? Sim. Mas depois vocês colocam aqui, porque eu tento compartilhar muito conteúdo. Tenho saído um pouco mais só do tema de cibersegurança. Esses dias eu postei um que foi muito legal, que tem a ver com a comunicação não agressiva, que é algo muito importante a gente também ter no nosso dia a dia, e outros temas que são muito relevantes aí para a gente conseguir, né, tá evoluindo como pessoa, como profissional no nosso dia a dia. Show. Com certeza a gente vai deixar, pessoal, na descrição as redes sociais, contato, etc, tudo que a gente falou aqui, inclusive do canal, né? Justo. Acho que é isso, né? Certo? Fechou? Muito bom. Pessoal, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa, muito sucesso. Obrigadão. Pessoal, curta, compartilha, com certeza isso vai servir para alguém. É alguém que já chegou, está chegando aí. É muito rico o conteúdo. A gente conta com vocês na próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.